Uma geração de ouro se aproxima do tênis brasileiro. Se você estava contente com a chegada de João Fonseca, fizemos o vídeo da Vitória Barros, temos Naná, temos o Gutão, Luiz Guto Miguel, que já fizemos o vídeo dele. Além de todos esses nomes, essas joias, o tênis brasileiro vem fazendo um trabalho incrível na base e pode colocar aí um grande número de atletas em Roland Garros Júnior, como nunca visto antes. Nesse vídeo a gente vai dar todos os detalhes da classificação de dois tenistas, duas joias do tênis brasileiro, para o Roland Garros Júnior que acontece em junho. E ainda vamos dar um panorama geral de como funciona aí a base do tênis brasileiro. E olha, talvez seja a melhor geração da história. E não estamos falando isso aqui como pressão, mas sim como uma constatação e até como uma divulgação para esses tenistas que merecem sim o nosso apoio, o apoio da torcida brasileira. E vamos direto aqui para a tela do meu computador para falar de Roland Garros Junior Series. Tivemos nesse final de semana a decisão em Campinas do Roland Garros Junior Series. Com dois brasileiros fizemos a dobradinha, assim como no ano passado, quando a Naná, a grande Naná, que tem 15 anos, mas já tá destruindo no tênis. Faremos um vídeo dela. E o Gutão, que fizemos já um vídeo dele. Vou até deixar um card aqui para quem não assistiu ver. Faz já um tempinho que a gente fez esse vídeo do Gutão. Ganharam no ano passado e esse ano tivemos dois novos vencedores. A Pietra Rivoli e o Pedro Chabalgoit. Chabalgoit, acho que é assim que fala o nome dele. Dois jovens talentos aí do tênis brasileiro que conseguiram a classificação direto para Roland Garros, para jogar o Júnior, Roland Garros Júnior, que na história nunca teve um brasileiro vencedor. Inclusive a gente vai colocar aqui no vídeo os vencedores desse torneio, Júnior, para você ver que é um torneio de nome que grandes tenistas já ganharam, tenistas vencedores de Grand Slam inclusive. Grand Slam adulto, né? A chave no Roland Garros Júnior são 64 atletas, como vocês podem ver na arte. E temos ainda 32 atletas no quali. Então do quali saem 8 para a chave principal. Tem os wildcards, que são os convites. Normalmente vai no máximo uns 10 convites e tudo mais. Então a gente entende aí, por regra, que até o ranking 46 entra direto na chave principal e até o ranking 78 entra no quali. Por que a gente está mostrando essas informações? Porque temos muitos brasileiros no top 100 juvenil. Também, que é um trabalho, como eu falei, incrível da CBT. Então vamos direto aqui pro ranking de juvenis, brasileiros juvenis, primeiros meninos. Temos simplesmente 5 top 100. Para vocês terem noção, hoje na categoria adulto masculino temos somente 2, que é o João Fonseca e o Thiago Monteiro. E o Thiago Wilde estava até outro dia aí no top 100, então a gente fica girando entre 2 e 3. Nos meninos ali temos já 5. O João Pedro Bonini, o Gutão, que todo mundo já conhece, o Luiz Guto Miguel, o Vitor Cunha, o Inesque de Lima, e o Gustavo Albieri e o Pedro Chabalgoit. Só que o Pedro conseguiu a vaga para Roland Garros já direto. Esses outros 4 aí têm condições de entrar na chave principal. É óbvio que depende dos tenistas inscritos, depende também se os próprios meninos poderão jogar, enfim, tem uma série de condições, mas esses 5 aí tem condição já de jogar, e a gente tem outros nomes, como por exemplo o Léo Stork, que fez uma bela campanha aí, caindo ali no último jogo da fase de grupo no Super Tie Break, também fez uma campanha incrível, e temos vários chegando também, como o Livas, que fez ali uma campanha espetacular também, e é o mais novo dessa geração aí, que foi muito bem, ganhou 2 jogos, perdeu só o jogo decisivo ali na sua fase de grupos. Nas meninas temos 2 top 100, que são as duas que vocês já devem ter ouvido falar, a Vitória Barros e a Naná, na One Vitória. E a Pietra, que é 129 do ranking, foi quem conquistou o título do Roland Garros Series Junior e foi direto aí para a chave de Roland Garros. E a gente vai falar um pouquinho desses dois tenistas em especial no vídeo de hoje. Falando da Pietra, ela tem 17 anos, número 129 ali do ranking ITF, teve seu melhor ranking 105 e ela vem evoluindo muito, principalmente de um ano para cá. A Pietra que bateu na trave 2 vezes para ir para Roland Garros, uma vez finalista, outra vez semifinalista, e esse ano ela conquistou o título e a vaga. Ela tem 2 títulos ITF Júnior em 3 finais, então ela ganhou já o J60 de Santiago 2 vezes, né, 2 vezes seguidas, e depois acabou perdendo o J100 de Cali. Então a Pietra vem em constante evolução, já é uma tenista com uma mentalidade já muito forte para a idade juvenil, e acho que ela tem condição sim de fazer uma boa campanha em Roland Garros. E o Pedro, que é um grande talento do tênis, 16 anos, ele era o cabeça de chave 1 desse torneio, confirmou seu favoritismo, já tem aí 2 títulos ITF e é o atual 82 do ranking ITF, melhor ranking 70. Então o Pedro
chega também muito forte aí para Roland Garros, também disputou 4 finais, tá 2 títulos ali, mas são 3 na verdade, são 3 títulos de ITF, ele disputou 4 finais e tem 3 títulos, J30 de Trujillo, J60 de Santiago e J60 de Chiguayante, todos em 2023 e 2024 ele tem um vice no J100 de Londrina, então o Brasil aí muito bem representado em Roland Garros. Pessoal, antes da gente passar a chave, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. A cada 5 pessoas, 4 pessoas a cada 5 que vêm os nossos vídeos não são inscritos. Então, a gente vai pedir só a inscrição, passamos os 3.000 inscritos, produzimos conteúdo diário. Então, se você está conhecendo agora ou já conhece o nosso trabalho, deixa a sua inscrição aí que nos ajuda demais. E vamos lá! Vamos avaliar como é que foi 2024, esse mesmo torneio. Tivemos 2 brasileiros na chave de meninos. O Gutão, Luiz Guto Miguel, né, que tinha ganhado o Roland Garros Junior Series. Estreou com vitória e depois pegou o cabeça 1, que foi o Sakamoto, que já tá até fazendo estrago aí na chave... Estrago não, né? Mas tá indo muito bem já na chave principal, né? Nos torneios principais, é um grande talento japonês. Acabou até metendo uma bicicleta aí no Gutão na segunda rodada. Mas o Gutão, estreia dele, né? 15 anos, então ele fez uma campanha espetacular. E também o Gustavo Ribeiro de Almeida. Eu tô olhando aqui porque o ranking do Gustavo é 844. Ele já está jogando profissionalmente. Então, hoje tem 18 anos, saiu do ITF Júnior, tá no ITF principal, já disputou alguns torneios e ele tem 4 títulos no ITF Júnior. E ele também fez uma boa campanha, passou ali da primeira rodada e fez um jogo duríssimo ali na segunda rodada. Então, foram os brasileiros. Tivemos ainda um brasileiro no quali nessa temporada aí do Roland Garros Junior Series. Por que eu tô mostrando isso? Para vocês verem que esse ano a tendência é a gente ter mais brasileiros e isso mostra uma evolução, um crescimento do nosso tênis, que é o que todo mundo espera. E nas meninas também tivemos 2, a Olivia Carneiro, que também já está na categoria profissional, também 18 anos, 3 títulos júnior, então a Olivia já tá aí se aventurando aí no tênis profissional com 18 anos, e a Naná, que estreou. As duas, né, perderam na estreia, mas a Naná com 14 anos, né, assim, uma coisa de louco, já ganhou vários jogos no profissional. A gente vai fazer um vídeo da Naná para dar mais detalhes. Ela talvez seja aí o maior talento aí dos juvenis brasileiros, ou pelo menos entre os 3, com certeza. Ela e a Vitória, né, a Vitória Bal são as duas que com certeza vão dar muitas alegrias pra gente. E eu quero passar aqui os campeões, para vocês terem noção, ó, a gente foi na ordem por tempo e eu selecionei alguns nomes importantes. Então, por exemplo, você tem Fernando Gonçalves do Chile, Guilherme Coria, também um tenista absurdamente bom da Argentina, Richard Gasquet, que tá jogando até hoje, né, um francês que é um craque, o Stan Wawrinka, vencedor, Stan The Man, que também tá jogando até hoje, já ganhou aí Grand Slam também, Gael Monfils, que também joga até hoje, vem numa ótima fase, Marin Cilic, que tá no final de carreira. Olha quantos caras que você já conhece. Christian Garin, Andrei Rublev, Tommy Paul, top 10 do mundo. O Popyrin, Holger Rune no outro top 10. E no ano passado ganhou o Kaylan Bigun, norte-americano, que até agora não apareceu. Mas eu quis separar essa lista para vocês verem o potencial que tem esse torneio. Realmente, normalmente quem ganha dá certo no tênis, né? E muitos grandes nomes aí no tênis. A gente teve o João Fonseca, campeão do US Open, né? Juvenil. O próprio Thiago Wilde também já ganhou o US Open, então... Estamos de olho aí, o torneio vai acontecer em junho, estaremos fazendo o acompanhamento aqui. É claro que o grande foco desse canal é apoiar o tênis brasileiro, né, e o tênis profissional, mas a gente sempre tem que estar de olho no juvenil, que é os novos talentos. Inclusive queria deixar meus parabéns para a CBT, que vem fazendo um trabalho incrível, e a gente vai abordar bastante disso nos nossos vídeos, certo? Pessoal, estamos com um clube de membros aqui, novo, com conteúdo exclusivo, então eu vou pedir aí para você que quer apoiar o canal, que gosta do nosso trabalho, para se inscrever aí no clube de membro. Até vi que apagou até a minha luz aqui, ó. Se inscreva aí vire membro do canal, apoie o canal por um valor simbólico, que a gente vai entregar muito conteúdo exclusivo para vocês também, certo? Então nos vemos no próximo vídeo, uma boa semana para todo mundo. Estamos aí na espera, ó, dia 7 de abril, estamos na espera do Madrid Masters pra gente ver novamente o João Fonseca em quadra. Certo? Grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.